Oi, gente! Como está vocês? Eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês as minhas experiências com a lei da atração, que eu estudo há 12 anos, e também os resultados que eu tenho obtido com a prática da lei da atração e também com a prática do Ho'oponopono mágico, né? Tudo começa na mente, né? Antes eu não sabia disso e tive inúmeros problemas por causa disso, porque eu não conhecia o funcionamento da mente, eu não conhecia a lei da atração, eu não conhecia nada. E em meados de 2011 mais ou menos, eu tive contato com um livro que falava sobre isso, comecei a estudar, me apaixonei pelo assunto, já me identifiquei logo de cara e comecei a praticar na minha vida. O primeiro resultado que eu obtive com a prática da lei da atração foi que eu aprendi um exercício no livro que dizia o seguinte: que tudo que a gente quer conseguir, primeiro, isso vai acontecer na nossa mente, que a gente deve afirmar, né? Fazer afirmações positivas relacionadas àquilo que a gente quer conseguir. E eu queria muito trabalhar numa determinada empresa. Então, o que eu fiz? Todos os dias que passava, né, o ônibus da empresa, eu dizia para mim mesma: eu vou pegar esse ônibus e vou para essa empresa. Muito em breve eu vou estar aqui pegando esse ônibus e indo trabalhar nessa empresa. E um mês e pouco depois, o que aconteceu? Eu fui trabalhar nessa empresa. Permaneci lá durante o tempo que foi necessário permanecer. Quando eu percebi que o meu ciclo de aprendizado ali tinha se encerrado, eu me demiti e segui o meu caminho. Depois eu conheci o Ho'oponopono, né, que é essa prática maravilhosa de cura interior, essa prática né, de limpeza de memórias desagradáveis. E eu, gente, no começo, eu achei um pouco estranho, confesso que eu achei estranho. Mas eu pensei comigo mesma: mal não vai fazer, o que eu tenho a perder? E comecei a praticar, né? Eu colocava ali o meu fone de ouvido, né? Ficava ouvindo os áudios, comecei a ler tudo sobre o assunto, comecei a pesquisar, né, sobre a origem do Ho'oponopono. Então eu descobri que foi uma técnica criada, né, pela Morna Simeona para resolução de conflitos entre as pessoas, né? Quando as pessoas estavam em conflito, ela reunia as pessoas, né? E cada um dizia: sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. E aquilo me chamou muita atenção, eu achei interessante. E comecei a praticar. E no começo eu não obtive resultados imediatos, porque quando a gente começa a praticar, é como um copo, né? Vamos, por exemplo, eu tenho um copo que eu tenho uma sujeirinha ali, só que ela tá impregnada lá no fundo, né? Ela tá ali no fundo, se deixar quietinha, ela vai ficar lá. Mas quando a gente começa o processo de limpeza, né, desse recipiente, a sujeira vem à tona, né? Vem as memórias, vem as crenças, né? É por isso que dá a impressão que não está acontecendo nada, que as coisas estão piorando. Mas não é que as coisas estão piorando, é que as crenças, as memórias estão vindo à tona para quê? Para a gente ter a oportunidade de limpar essas crenças. E como que eu limpo essas crenças, né?
eu aprendi a fazer todo dia para mim, em primeiro lugar. Cida, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Essa é a forma tradicional que se faz, né, que se pratica o Ho'oponopono. Só que eu ouvi uma moça dizer uma vez na internet que pra gente obter resultados com o Ho'oponopono de forma eficaz, a gente precisa fazer de um jeito que a gente se identifica. Ou seja, né, a gente tem que se identificar com aquilo que a gente está dizendo. A mente subconsciente precisa se identificar. E chegou um certo tempo que eu fiquei, gente, mas tem alguma coisa que não está se encaixando. O que eu posso fazer? Eu fui buscando, né? Eu me aquietava minha mente, perguntava o que eu preciso saber, né? E um dia veio a inspiração de por que não estava funcionando. Porque eu precisava me perdoar, né? Porque eu já tinha aprendido a perdoar as pessoas, eu já tinha aprendido a liberar perdão, mas eu ainda não havia me perdoado por coisas que aconteceram ao longo da minha vida e que eu inconscientemente imaginava, acreditava, né, de fato, que aquilo era responsabilidade minha. Como, por exemplo, na minha infância, eu cresci num lar disfuncional, eu não conheci o meu pai, a minha mãe, todos os relacionamentos da minha mãe eram relacionamentos abusivos, né, repletos de violência física, emocional. E inconscientemente, o que eu queria? Eu queria defender a minha mãe. Eu queria livrar a minha mãe de alguma maneira daquele sofrimento, porque eu amo a minha mãe e não queria de forma alguma ver ela sofrendo, só que eu não conseguia, porque eu era apenas uma criança. E aquilo foi guardado, armazenado no meu subconsciente, né? Então, nesse dia que foi vindo essas lembranças, né? Eu tive um sonho e foi vindo essas lembranças. E no dia eu fiz, né, Cida, eu sinto muito por todas as vezes que eu te magoei, que eu te causei dor e sofrimento. Por favor, me perdoa por isso. Eu te amo de todo o meu coração e eu sou grata a Deus por você existir nesse universo. E fui fazendo assim, fazendo até que eu me senti aliviada, que eu me senti bem. Ou seja, nesse dia eu me identifiquei com aquilo, com as frases que eu estava falando, né? Porque eu precisava me perdoar. E desde esse dia que eu me perdoei, gente, coisas que eu estava fazendo Ho'oponopono, praticando a lei da atração, né? A técnica da visualização, eu ainda não tinha conseguido. E desde esse dia eu tive, é surreal, gente, é muito louco, mas eu tive resultado no mesmo dia, né? Eu fui chamada para entrevista de emprego numa outra empresa que eu queria, fui chamada, né? O meu esposo conseguiu uma colocação de trabalho muito melhor da que ele tinha. Eu fui promovida com 8 dias de contratação. Coisas assim que eu ansiava, ou seja, que eu desejava conquistar já há muito tempo, né? E não estava obtendo resultados. E eu consegui fazendo dessa forma. E talvez que eu vejo muitos comentários, né? Chegam muitos comentários dizendo, lá na minha rede social, chega muito comentário dizendo, eu faço há 1 ano, há 2 anos e ainda não tive resultados. E talvez esse seja o seu caso. Quem sabe você não está obtendo resultados porque você precisa se perdoar. Porque você precisa liberar perdão para si mesma, para si mesmo, né? Porque é só se perdoando,
Porque a partir do momento que a gente se perdoa, a gente se abre para uma nova vida. A gente se abre para uma nova perspectiva de vida. Eu tenho muitas realizações desde que eu comecei a praticar com consistência, né, o Ho'oponopono. E eu leio muito sobre lei da atração, sobre criação intencional de realidade, sobre a cocriação, sobre as leis do universo, né, que o universo é regido por muitas leis. E eu sou apaixonada por esse assunto, sou apaixonada por esse tema. E coisas incríveis têm acontecido na minha vida, coisas maravilhosas. E eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar a minha história com vocês e dizer para vocês que sim, a gente pode tudo, a gente consegue, desde que na nossa mente a gente acredite firmemente que a gente consegue. Porque o próprio Jesus diz que seja feito conforme a sua fé. Porque, ou seja, seja feito que você receba aquilo que você espera receber, né? Então, se eu espero receber boas notícias, prosperidade, promoção, eu vou receber aquilo que eu espero, o que foi o meu caso. Mas se eu espero, se eu fico pensando, não vai dar certo, isso não é pra mim, que não sei o quê, e parará pororô, aquele monte de diálogo interno negativo, né, que é a mente da gente, a mente consciente fica tendo com a inconsciente, né, a gente só vai receber a visita do negativo, a gente só vai receber a visita daquilo que não é bom pra gente, daquilo que não nos faz bem. Então, a partir de hoje, vamos juntos praticar gratidão, praticar o perdão, o auto-perdão, né? Praticar a lei da atração para realizar os nossos sonhos, praticar o Ho'oponopono para a limpeza aí, né, de todas as memórias de dor, de sofrimento, para a limpeza de todos os traumas. E vamos ser livres para vivermos uma vida maravilhosa. Sim, é possível, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus. Nós somos extensão da fonte criadora. Nós podemos tudo, desde que tenhamos o conhecimento e façamos uso das técnicas certas, desde que usemos as ferramentas certas para alcançar esses objetivos. Então vamos juntos, vem comigo nessa jornada. E se você gostou do vídeo, se pelo menos uma palavrinha que eu disse fez sentido para você, se te ajudou pelo menos um pouquinho, já se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos, que eu vou postar vídeos todos os dias. Vou fazer o possível para postar 3 vezes ao dia, para poder estar passando aí, né, a minha história para vocês, a minha experiência de vida, e dizer que sim, nós podemos tudo, porque nós podemos fazer tudo com a força de Cristo que nos capacita e fortalece. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado.